E uma das coisas que ele fala na tecnologia, cresce para a engenharia. Uma experiência Direta aos resultados. Você aqui mais uma vez, cara. Pô, obrigado pela tua presença aqui. Para mim é sempre um prazerzão conversar contigo, né? A gente já trocou várias ideias sobre BIM, né? E especificamente sobre estratégia para municípios, né? A gente sabe que o Brasil ele vive um momento assim efervescente do BIM, né? E começou com o governo federal, vários estados no Brasil inteiro a gente vem ajudando. E agora parece que finalmente os municípios acordaram, né? E você, como protagonista dessa cena do BIM município, então, para mim é um prazer imenso beber dessa fonte de sabedoria. E aí eu queria começar a trocar uma ideia contigo exatamente por isso, né? Porque a gente sabe que você teve uma participação bem preponderante, né, na edição da legislação lá em Santos. E aí eu queria entender um pouco esse processo, né, de legislação, porque a gente sabe que muitas das legislações, inclusive federais e alguns estados, foram via executivo, né, por decreto. Exatamente. E Santos parece que é uma inovação, né, que ela veio por legislativo. E essa diferença, ela é boa? Parece que sim, né? Bom, Pedro, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. É sempre bom estar aqui, né, com vocês, Rio de Janeiro, praia, eu lá de Santos. Quer dizer, troquei praia por praia, então estou em casa. E realmente, entender o BIM como estratégia municipal ajuda os municípios a terem uma visão um pouco mais ampla do que só a ferramenta tecnológica, né? Chegar na fala lá em Santos com o legislativo, claro que foi todo um trajeto construído, né? Eu já vim estudando os municípios brasileiros, já via vendo exatamente o que você comentou, que dentro da estrutura do Brasil, muitos municípios optam pelo decreto por ser um acesso rápido, é menos burocrático, e libera logo o uso da ferramenta. Mas o decreto ele tem a sua fragilidade. Qualquer troca de gestão, o novo gestor pode abrir mão, né, eliminar o uso daquele decreto. Tem algum histórico disso em algum lugar? Tem. O Sul, agora recentemente, com alguns municípios que trocaram, né, de partido, de gestão inteira, eles acharam que aquilo não valeria a pena. O legislativo tem uma força, então, mais perene, O que digamos que assim. eu defendo muito, e é o que eu ajudei a construir, baseado na estratégia BIM-BR, você beber dessa fonte nacional e adaptar para o município, e aí com as suas necessidades, você faz o BIM acontecer desde esse zero. Por quê? O BIM a gente não defende que é um trabalho colaborativo? Uhum. Então, se eu tenho que ter um trabalho colaborativo dentro da estrutura, eu posso fazer isso acontecer dentro do órgão público de uma forma inteligente, fazendo legislativo, entender que isso é uma devolução para a população em transparência, rastreabilidade, que é o papel do legislativo. Autorizando ou sugerindo, né? Porque ele não tem poder em cima do executivo, mas ele pode sugerir que o executivo adote essas medidas para devolver à população transparência, assertividade e tudo mais. E incentivar capacitações, e aí cada município tem a sua escolha. Santos, particularmente, já tem um parque tecnológico. Tem uma população, né, de um município de 420 mil habitantes. Então, assim, caberia perfeitamente, por já ser uma cidade com muita digitalização, ter esse apoio do legislativo, entendendo que isso é uma política pública de governança, mais do que simplesmente uma ferramenta de desenho. Quando você completa a tríade, então, quais seriam os passos, né, que eu entendo para um município que ainda não adotou o BIM? Legislativo, executivo, e aí você faz acontecer como? Lei municipal, decreto municipal, e aí pronto, você fechou Aí vai para essa as portarias situação. dos órgãos. E aí é portaria e órgão para poder aquilo acontecer. Dessa forma, você já muda todo o diálogo. Porque quando você precisa, e quem hoje trabalha aí, né, tentando implantar, dialogar sobre BIM, sempre é levado às secretarias de projetos, né? Secretaria de Obras, Secretaria de Desenvolvimento. Quando você faz dessa forma,
você já encurta alguns passos, porque dessa forma cabe você ter o grupo gestor. E aí esse grupo gestor tem cadeira da Procuradoria, tem cadeira das secretarias que são participantes daquilo, Isso tudo está na lei, tudo está na na lei. lei de Santos. Então, o que acontece? Hoje você consegue, claro que Santos é muito recente, a lei foi, né, assinada o ano passado, mas você consegue dar uma dimensão para os ETPs, para os TRs que tem que ser elaborados. Então, aquele vai e volta. Ah, o procurador reclama, isso aqui não anda, fica parado. Quando você tem uma lei municipal, ali já tem algumas pautas que já agiliza essa. Todo mundo anda em Todo mundo anda conjunto, né? junto desde sempre. Então, assim, nunca vai ter um vereador questionando por que adotou o BIM, por que comprou softwares para isso. Já está lá, ele incentivou esse caminho, né? Qual é a dificuldade no legislativo? Você tem dois meios lá. Ter um vereador que compre a pauta e aplique. E hoje, dentro das câmaras, poucos são engenheiros, arquitetos, né? Então, até fica difícil esse diálogo. Você tem de tudo dentro de uma Câmara de Vereadores. Mas, às vezes, você consegue. E o outro caminho é o gabinete. O prefeito pode entender que é uma ferramenta. Ele pode propor. Ele pode propor, ele devolve para a Câmara falando, vamos ter uma lei sobre isso, e põe para votação. Que eu acho que é o caminho mais interessante. Como muitos municípios já têm decreto, caberia fazer isso. O decreto está funcionando, está andando, transforma em lei. Devolve para o gabinete maior, né, e tem um respaldo maior. O pessoal brinca muito que é assim, é difícil você ir contra uma lei municipal de BIM, uma vez que você fala de transparência, rastreabilidade, que é tudo que o Tribunal de Contas pede. E o BIM, ele favorece demais isso tudo, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. No Brasil, a gente tem mais de 5 mil municípios, né? Sim. É município pra caramba. Tem município que é maior que estado. Exatamente. E tem município que praticamente é um condomínio. Como é que faz para adaptar o BIM para um universo tão diverso? Aí você vai encontrar município que tem dinheiro de royalties e não tem demanda o suficiente. Sim. Ou seja, tem mais dinheiro do que demanda. Tem município que falta recursos, tem muita demanda e tem pouca verba. Aí tem emenda parlamentar de governo federal. E essa legislação no meio desse turbilhão com tanta divergência em termos de tamanho, de tamanho de população, de tamanho de espaço, até a própria geografia. Como é que pode a gente ter uma forma, se é que é possível, né, de atender a tantas diversidades no município? Então, na verdade, todos os municípios têm um eixo comum chamado infraestrutura. Sempre vai passar uma rodovia, sempre vai ter uma obra de saneamento, independente do tamanho do município. Então, esse eixo comum ajuda o município a começar a entender sua característica. Então, se eu sou um município pequeno, né, eu posso entender que a minha aplicação de BIM pode ser de duas vertentes. Construção habitacional, né, obras de planos de governo para baixa renda, ou infraestrutura. E aí eu atuo no meu município, como meu corpo, meu quadro de funcionários são pequenos, como gestor de contrato. Ou seja, eu vou usar o BIM na parte de... Às vezes é um cara... É um software, é um cara que vai olhar e controlar o andamento da obra, ele vai ter acesso a essa nuvem. Mas ele precisa entender do BIM para poder se relacionar. Para poder se relacionar. Então ele participa das reuniões, ele participa das tomadas de decisões, mas ele não modela, ele não desenha, ele não faz nada disso. Ele vai ser o gestor de todos esses que ele vai contratar. Até porque hoje essas obras de infraestrutura e obras de, principalmente rodovias, elas já são feitas em BIM, já são modeladas. Só que não há uma participação da gestão pública. Não há uma gestão integrada. Não há uma gestão integrada. Agora você tocou num ponto importante, porque normalmente obras de infraestrutura, elas recaem sobre o Estado, às vezes até o governo federal. Em que medida os outros entes federativos podem ajudar a catalisar, né, ou a induzir, a acelerar esse processo nos municípios? Porque a gente está com um projeto lá em Sergipe que é muito assim, mas eu não vejo isso em todos os lugares. Ou seja,
o próprio governo do estado facilitando a vida das prefeituras por meio desses projetos que são muitas vezes até financiados pelo Financiado estado, mesmo, porque, sim. por exemplo, vai pegar uma estrada, vai cortar vários municípios, né? Tudo bem, tem participação municipal, mas o governo do estado aqui. Então, como é que pode o estado e o governo federal ajudar os municípios nesse Então, contexto? existem já muitos debates e as pessoas têm avaliado essa questão do Estado colaborar. Então, e aí volta no que eu defendo, essa questão da estratégia municipal. Quando você tem uma lei, até isso viabiliza, porque o Estado vai entender que aquele município ele está preparado ou predisposto a aceitar um BIM. Então, verbas para incentivo de qualificação dos profissionais. Com a lei você consegue isso. Sem a lei, só o decreto, o Estado questiona. Uhum. Então, assim, quando eu defendo a lei municipal, né, de ser o fechamento de tudo, é exatamente por isso, para facilitar esse diálogo com Estado e com federação. Caixa Econômica, por exemplo. Caixa Econômica, ela tem o selo verde dela, né? O selo azul da Caixa. O selo azul da Caixa já tem um capítulo inteiro sobre BIM. Quando o município tem decreto ou lei, o diálogo, o empréstimo é muito mais tranquilo, porque ela sabe que ela vai ter controle e acesso às informações daquela obra. Uhum. Então, quando eu não tenho nada disso, fica difícil. Parece que eu estou só pedindo verba. Então, o município, quando se estrutura por decreto e lei, dialogar com o governo federal ou o governo estadual fica mais fácil até para eles incentivarem, porque você já tem uma brecha para incentivo. E para captar recurso, outro dia eu vi um trabalho que a gente estava fazendo numa prefeitura, e aí o secretário de obras pediu a gente fazer um vídeo de um projeto. Uhum. Aí a gente renderizou o projeto, claro que o projeto não estava pronto, né? A gente ainda estava elaborando, mas assim, bem bonito, humanizado, né? E aí ele pegou esse vídeo, botou no celular, num videozinho de 3 minutos, Sim. com vários pop-ups informando assim, população impactada com o projeto, Números, dados. dados sobre o projeto, orçamento, prazo, etc. Botou no celular e foi para Brasília. Quando ele voltou, ele já tinha dinheiro para É fazer a isso. obra toda e mais não sei quantas obras. E aí eu queria te saber, é, esse é um caminho, óbvio, né? Estou contando aqui, mas em que outras possibilidades o BIM pode ajudar também na captação de recursos? Na verdade, Pietro, o ideal é que o BIM ele saia do escritório ou da secretaria de obras. Ele tem que atingir pessoas, vamos dizer, leigas sobre o tema. Ele é uma lei federal, né? Quando a gente fala de órgão público, principalmente, ela está na 1433. Ela tem um parágrafo falando de você dar como prioridade projetos dessa forma. Então, não dá mais para falar só que é o engenheiro ou o arquiteto que tem que saber sobre BIM. Hoje é o ouvidor, é o controlador, é a Cada procuradora, um com a o sua ótica. advogado. Eles têm que participar dentro do seu conhecimento e se enxergar dentro desse ecossistema, né, que é o BIM. Então, quando você imagina, dentro de um processo normal, você hoje, pela lei nova, você precisa fazer o estudo técnico e o termo de referência. Não é feito pelo engenheiro e pelo arquiteto. Ele começa por eles porque é baseado num projeto de memorial descritivo. Mas entram todos esses protagonistas e atores também avaliando. Se o meu diálogo é diferente do seu como advogado, a gente nunca vai chegar num consenso de um termo de referência correto. Como é que eu vou controlar, por exemplo, dar uma situação, eu sei que vou fugir um pouquinho só. Como é que eu controlo uma empresa? A gente fez o projeto todo em BIM, está tudo perfeito, termo de referência feito. Como é que eu controlo a execução dessa obra por uma empresa se hoje não existe um selo dizendo essa empresa é uma empresa que executa a obra BIM e essa não é? Ninguém pode sair fora do mercado, ninguém é inelegível num edital. Então eu preciso pensar um jeito de rastrear e controlar isso. Senão tudo que a gente gastou de tempo dentro de um escritório, levando o canteiro, debatendo, solucionando, na obra
vai para água abaixo, vai continuar tendo Ou seja, aditivo e acréscimo. ou seja, a gente tem que ter um padrão de contratação e fiscalização de Cria uma projeto regra, é isso e aí. obra também, que seria para todos os órgãos daquele município, porque aí o Tribunal de Contas também vai se valer desse benefício, né? Exatamente. O Tribunal de Contas, ele pede poucas coisas, e uma delas é exatamente esse acompanhamento, aonde houve intervenção, onde não houve, por que que mudou, se o preço cumpriu, se o prazo cumpriu. Agora o município está saindo do zero. Como é que faz para capacitar um monte de servidores e botar eles aptos a desenvolver esses padrões e tudo mais e tal? Ele tem que montar uma estratégia. E aí é que vai. Pode ser o caminho que eu oriento, né? Que é começar por decreto, que é menos burocrático, e depois virar lei, ou começar pela lei e pôr já essas pessoas numa mesa para debater. E quando a gente fala lei, parece uma coisa muito rígida, mas lei, na verdade, você pode pôr ali solicitar apoio ao governo para a capacitação dos funcionários. Os funcionários que forem capacitados dentro dessa metodologia serão promovidos. Sei lá, você pode, numa mesa de reunião, criar o que é necessário para o seu município. Então, por isso que ela tem força, porque ela passa por audiência pública, você traz pessoas para debater de forma real. Sabe uma coisa que eu vejo muito acontecer, não só no município, agora já falando Sim, no no geral. universo geral do BIM. É muito comum, né, as pessoas envolvidas, elas terem demandas exaustivas no cotidiano. Sim. E aí você ter que arrumar tempo para estudar, porque a gente sabe que o BIM ele é muito bom, muito maravilhoso, mas é um ambiente complexo. Envolve uma série de De tecnologias, treinamentos, é. envolve ambiente comum de dados, você trabalhar conjunto, compartilhando bibliotecas. Então, você aprender tudo isso tem uma carga de estudo muito grande. E aí, conciliar o teu dia a dia, que é pesado, com essa carga, acaba fazendo com que a curva, né, de implementação BIM fica muito longa. E o que a gente enxerga é uma possibilidade de você contar com o apoio de empresas especializadas para acelerar esse Para processo. acelerar. Porque se você apoia o teu cotidiano, sobra tempo para a tua galera poder estudar e se dedicar a desenvolver uma coisa. Pietro, Você olha, concorda com eu isso? concordo e te falo mais. Assim, eu brinco muito até com meus alunos em sala de aula que para você terminar você precisa começar. Não adianta não dar o primeiro passo. Hoje seu município não tem BIM. Hoje só, né? Enfim, você não tem. E não vai ter nunca. Em algum momento você precisa começar. Vai atrapalhar o fluxo? Claro que vai. Mas tem uma coisa importante. Todo funcionário público, em qualquer coisa, seja prefeitura ou seja professor, eles vivem de aprimoramento. Está lá no regimento dele, ele tem que estudar. Ele precisa de horas complementares, ele precisa de certificado para várias coisas. Aumento de salário, escolha quando é professor, escolha de aula, Tem qualificação. como vincular a legislação ao RJM, por exemplo. Exatamente. Então, como ele precisa disso para ele evoluir dentro do funcionalismo Essa é a público, importância da lei, que aí vai estar já na lei. já está na lei. E aí você consegue fazer isso acontecer. E claro que muitos vão acabar fazendo só por fazer, né? Porque é o certificado e vai ter a promoção. Mas desses muitos, você vai filtrar aqueles que falar, poxa, isso faz sentido, isso me ajudou. Uhum. É difícil a gente vender e falar a ideia de algo não tangível no primeiro olhar. A gente está falando de metodologia, a gente está falando de estratégia, está falando de software, mas a gente tem por questão de ficar pensando, poxa, vou estudar outro software, vai mudar de novo a metodologia? Na verdade, não. O BIM ele só vai otimizar o que você já faz. Ele já bebe das fontes de tudo que é estratégia de planejamento. A gente podia ficar aqui falando de várias siglas, né? De OKR, de o outro que eu escrevi, PMBOK, podia ficar falando de um monte de metodologias e estratégias, e todas elas estão dentro do BIM. Então, ele faz parte quando você entende ele como ferramenta de gestão e de governança, não simplesmente uma modelagem 3D bonitinho para apresentar na televisão. É um trabalho de, eu diria assim, mal comparando, é como se fosse uma catequese, né? É. Porque as pessoas têm muita resistência. Eu estava vendo uns números num evento que eu fiz uma palestra semana passada, e eu preparei uns números para apresentar lá.
E de fato, assim, se você pegar um empreendimento, né? E aí falando assim de prefeitura, praticamente, né, saúde e educação Uhum, é o que mais demanda, né? Que tem mais imóveis, sim. vamos botar assim. Tudo bem, urbanismo também, né? Você vai pegar e são todas obras urgentes, urgentíssimas, com apelo eleitoral muitas vezes, né? Então as coisas acabam sendo por atropelo. E o que que acontece na prática? Que a gente sabe, obra parada, aditivo, Exatamente. né? O empreendimento sai com algum problema que depois tem que refazer, a obra mal inaugurou, já está tendo que fazer algum tipo de reforma. E a gente sabe que o BIM, né? Para não ter que chover no molhado, a gente já sabe que o BIM resolve tudo isso. Só que ele tem um porém, ele traz um custo adicional para a etapa de projeto. Só que no final das contas, ele economiza muito na obra. E em relação a custo e prazo. Sim. Aí fica o grande desafio de como convencer as pessoas, porque o que eu vejo é o seguinte: o cara não quer pagar esse preço. Ele quer a obra pronta, ele acha que se começar, logo ele vai ter a obra mais rápido. Então, qual é a tua experiência? Qual é o caminho que você indica para vencer essa barreira? Olha, começa que assim, a gente tem, dá para te dividir essa resposta em algumas possibilidades. Primeiro que, como é que funciona hoje no país a demanda de projetos de obra pública? Começa da verba. Então eu ligo para o Pietro e falo, Pietro, quanto Com aquele custou, videozinho lá no é, celular, né? quanto custou a última escola, o último hospital que você fez com tantos metros quadrados? Você vai me falar, Alessandro, custou X milhões. Beleza. Eu ponho uma correção, porque essa obra foi há 2, 3 anos atrás, eu ponho uma correção, ponho não sei o quê e levo esse valor para frente. Tá? É assim que funciona a demanda. Assertividade baixíssima. É assim que funciona. Por que é assim que funciona? Porque ele precisa da verba para viabilizar o resto. Então, eu te pergunto quanto custou a última em cima de metro quadrado, mas não te pergunto o histórico. Teve aditivo? Teve problema? Quanto tempo andou? Eu não te pergunto nada disso. Você só me dá um valor final. Você vai entrar na tua planilha e falar, Alessandro, custou X milhões. Na minha cabeça, X milhões, dividido metro quadrado, dá tantos metros quadrados. Quero fazer uma igual, corrijo, põe um índice de juros, Tá feito o orçamento. peço, está feito o orçamento. Aí eu ligo daqui a uma semana para ti e falo, Pietro, consegui tantos milhões. Pode começar a desenvolver o projeto de tantos metros quadrados para tal local. E aí você vai desenvolver e você descobre, desenvolvendo o projeto, que o relevo é diferente, que o solo é diferente, que os materiais que você usou num não cabem usar no outro, que quando você termina, você vê que o orçamento ou foi além do que você previa, ou foi muito aquém do que você previa. Só que daí vão te ligar e falar assim: sinto muito, é a verba que temos e não vamos devolver um centavo. Porque devolver dinheiro dentro do Estado público é uma burocracia. Seja um centavo, você prepara cadernos e cadernos para justificar por que você pediu um centavo a mais. Então, você faz o projeto, e adequa, e aí começa a inventar, reduzir, tirar ou colocar para conta fechar. O projeto nasce do conta fechar. Uhum. Então, olha quantas variáveis de possíveis erros já aconteceu no zero. Beleza, vamos para a obra. Licitação. Vence o menor preço. Você já sabe que aquele projeto estava além do que você havia previsto. E aí ganha o menor preço. O menor preço sabe trabalhar em BIM? E sabe que um projeto que foi desenvolvido em BIM não se questiona a execução porque já foi debatido antes? Porque o que é o BIM? Você tirou o canteiro, os problemas do canteiro e trouxe para dentro do escritório. E ali dentro você debateu com todo mundo, é uma mini obra. Virtualizou ele. Já debateu se a tubulação estava passando na viga, se vai ter que... Você já debateu isso antes. Então quem executa não cabe mais esse debate. Beleza. Pessoa que você contratou nunca trabalhou numa obra BIM. Sabe o que ele vai fazer? Pegar todo esse trabalho que você fez bonito lá dentro e tendo assertividade e jogar fora. Porque ele vai executar como sempre executou. Vai pegar as pranchas, colar na parede. Se a gente tiver alguém que execute corretamente, porque passou por um treinamento, como acontece dentro da área industrial, ó, você tem que seguir essa regra, ele saber como vai jogar o jogo,
você vai ter uma obra assertiva, ou pelo menos com menos discrepância entre projeto e valores e tempo. A próxima vez que alguém te ligar e perguntar quanto custou a última obra, você só manda um link. Está ali rastreado todo o histórico da obra. Então, a hora que essa pessoa que precisa da verba, ela entende que esse organograma, pelo BIM, vai facilitar a vida dela, porque ela não precisa nem mais ligar para o Pietro, ela vai entrar numa nuvem e saber quanto custou e saber etapa a etapa da obra, aí ela começa a te ajudar. Porque para ela faz sentido. Para ela, se as pessoas não tiverem, isso vale para qualquer coisa, não se enxergar dentro do processo, não entender que aquilo faz sentido para ela, que facilita a vida dela, esquece. Ou seja, tem um trabalho de catequese que precede Todo. a aprovação para poder o troço seguir, né? A implementação. Exatamente. Ou seja, fazer eventos. Ajuda, é A isso. Câmara Municipal recebe? Recebe. E fazer eventos, e assim, é o que a gente já conversou algumas vezes, não só para os profissionais da área, é para todos. Há pouco tempo eu estive em Salvador, num evento Da área que você está falando, engenharia e arquitetura. de engenharia e arquitetura. Porque os advogados dos tribunais, da CGU, Procuradoria, todo mundo precisa entender. Precisa, então, é isso que eu ia contar. Em Salvador eu estive presente, participando de um evento que era fechado para legisladores. Não tinha nenhum arquiteto e engenheiro lá. Tinha advogado, tinha, enfim, vereador, tinha um evento falando de BIM. Usou pelo caminho da lei, né, da 14133, usou pelo caminho da lei, mas lá na prática era falando de tudo isso que a gente está conversando aqui. Cara, a gente tinha que pegar esse case de Santos e rodar o Brasil mostrando dados. Estruturar ele um pouquinho mais, deixar ele replicável. Né? Tá começando. Tem que dar algum resultado, né? Mas a estratégia já dá para criar um modelinho replicável. O que se espera para esse ano como resultado dessa iniciativa lá de Santos? Então, agora soltar o decreto, né, que ainda não foi feito, montar o grupo técnico, o grupo de trabalho, e aí começar a entender quais obras caberiam. Isso é uma coisa importante que a gente nem falou aqui. Os municípios, eles têm que entender que obra que faz sentido, né? Não é tudo que vai ser em BIM. Claro que não vai ser. Em algum momento, em alguma época vai ser. Mas agora... Estamos em transição, né? Em transição. Então, de repente... Tem que priorizar. São Paulo já tem preparado habitação. Aí seriam os empreendimentos que oferecem mais ganho com BIM, né? Exatamente. Ou que tenham cifras significativas que você tem que prestar uma conta muito rigorosa. E qualquer errinho. Qualquer errinho, aí ele vale. Então, esse entendimento, de novo, voltamos, não é do engenheiro e do arquiteto só. A prefeitura, ela tem que entender que aquela obra, para ela ter menos dor de cabeça nos superiores, ela precisa do BIM para organizar essa entrega. Agora, Santos está sendo uma prefeitura que está tendo assim, alguns privilégios, né? Agora a gente já falou da legislação e tudo mais. Sim. Em relação às outras prefeituras, né? Uma outra situação que eu acho que é relevante no processo de Santos é a Prodesan, né? Sim. Que é uma autarquia que funciona como um escritório de projeto da prefeitura. Então, isso claramente é uma centralização que traz muito benefício em termos de gestão de portfólio, em termos de padronização. E aí, a gente sabe que nem todos os municípios contam com esse apoio. Mas eu acho que você deve concordar, sem sombra de dúvidas, é um facilitador imenso para esse processo. É muito caro para dentro da máquina você abrir edital e ter profissionais lá dentro. E outra, a cada mudança você começa a perder esses funcionários. Então, capacitei o Pietro, amanhã o Pietro foi promovido para alguma coisa, eu perdi o meu projetista de uma das etapas. Então, esse ciclo, isso também acontece em outras autarquias. Esse ciclo é muito rotativo, você perde fácil essa mão de obra, né? E aí está um desafio. Normalmente quando eu trabalho e vou implementar, eu falo para o profissional, aprenda por você, senão eu não tenho ele me ajudando naquele momento. Porque ainda como se diz na tecnologia, um oceano azul trabalhar com modelagem em BIM, né? Modelagem, gestão, tem muita oportunidade ainda. Então, eu comento, quando eu entro no departamento de projeto, cara, você não está fazendo para a prefeitura, está fazendo por ti. Você vai colaborar na prefeitura. E isso você vai trazendo um a um. Claro que um escritório de apoio
Por isso que a gente falou até das prefeituras pequenas. Aham. O melhor caminho para ela não é montar uma equipe, comprar 20, 30 máquinas, pôr em edital 20 pessoas. Não, às vezes sai mais barato e mais assertivo e com uma aceleração ter um escritório fornecendo serviço. Contrata os projetos que você precisa. Na hora que você põe na balança entre ter um efetivo para ser Isso treinado é e legal. tudo mais, e você ter um escritório de apoio que já está consolidado, esse número fecha. O escritório de apoio, Tipo um serviço continuado. porque ele fecha aqui, ele já está preparado, ele já tem máquinas, ele já tem Os pessoas, padrões. já tem padrão, então ele vai te entregar mais fácil do que você montar toda uma equipe. Você pode ter uma equipe para gerir isso, contra 2, 3, né, que dialoguem, que controlem esses contratos. Mas ter um escritório de apoio facilita, principalmente para municípios com menos de 60 mil habitantes. É. Agora, assim, as faculdades já estão liberando os formados já com conhecimento em BIM. Mas não é suficiente, claro, né? A pessoa recém-formada não é suficiente. O que aponta, né, para uma necessidade da galera que já está no mercado, principalmente servidores, Sim, né, que são, né, da onde nasce, né? A engenharia ela toda vem do governo, a grande parte, né? exatamente. De buscarem se desenvolver. Você que é um professor também que já dá aula há muito tempo, né? Como é que você vê esse movimento de formação de quem já está no mercado? E esses formandos, que não estão 100%, mas já vêm com BIM. Como é que está esse cenário? Olha, Pedro, eu te falo o seguinte, eu sou um moleque da transição, né? Eu passei do analógico para o digital, eu comecei na versão de DOS de softwares de desenho, né? E é o que me faz, estamos aqui conversando, né? Quase, pai, de quando eu me formei, já são 30 anos depois, eu ainda estou falando sobre tecnologia e falando sobre construção. Hoje, o jovem que sai das faculdades de engenharia, infelizmente, ainda não sai com a metodologia inteira BIM. Eles aprendem a usar um determinado software, tá? E aí, N Normalmente é softwares que tem. Autodesk, né? Que é Normalmente, Autodesk. Autodesk, que são as parcerias que tem, e aí ele sai sabendo desenhar um mínimo em Revit, né? Falando do software mesmo. E isso é ruim, porque hoje o mercado Dá já uma ideia totalmente distorcida do BIM, né? totalmente distorcido. Hoje o mercado já está Distorcida e pedindo. minimalizada, né? Mas por que que isso acontece? Infelizmente, os docentes também não sabem. Não sabe explicar a metodologia, não sabe. Como é que seria, vai, o mundo perfeito? Eu entrasse na faculdade, eu tivesse noções teóricas do BIM teórico, aí eu começasse a aprender a modelar, aí aprendi a modelar na disciplina de projeto, eu vou ter cálculo estrutural, vamos usar o software de cálculo estrutural da metodologia e implantar nesse, e aí eu sigo com um projeto passando todo o curso. Vou aprender outras coisas, óbvio, isso não muda, mas eu teria que ter um projeto linear, indo do primeiro ao último ano, onde lá no final a pessoa já estava falando de gestão, gerenciamento, Com a planejamento. formação do corpo discente também, né? Exatamente. E aí, Docente, no caso. e aí sim, você poderia dizer que os universitários estão saindo com conhecimento de BIM. Hoje eles saem com noção de modelagem. E só. E isso é triste, porque assim, as faculdades num todo ainda continuam, e é pesada a expressão que eu vou usar, formando desempregados, porque está ensinando engenharia e arquitetura como se ensinava há 40 anos atrás, 50 anos atrás. E o mercado já não está mais assim. Tá rolando esse debate nas E universidades? rola muito. O Conselho de Arquitetura ele até mudou a resolução há pouco tempo. Ele não fala explicitamente do BIM, mas tudo que você lê, ele fala modelagem informatizada, gestão informatizada. É BIM. Está lá dentro da resolução e deu um prazo de 2 anos para todas as faculdades do país se adequarem a essa nova resolução. A engenharia ainda não fez. Para você ver como está tão distante pegar esse gancho, dentro da emissão de documento, a anotação de responsabilidade técnica, o registro de responsabilidade técnica, né, engenharia e arquitetura, você não tem um capítulo coordenador BIM, projetista BIM. Ainda não existe dentro do CREA nem do CAL como você
dizer que você fez um projeto em BIM. Existe projeto, mas modular ainda não existe. Tem muita coisa para fazer, né? Muita coisa para acontecer. Agora, se tá difícil para as universidades que estão começando desde o zero, e é sempre mais fácil aprender desde o zero, imagina para quem já está na correria, tendo que, né, dar conta dos projetos e ainda Sim, ter que se adequar ao BIM. É um desafio muito grande, né? muito. Principalmente para as prefeituras, né? E você vê que a gente está. Olha só, vamos puxar o cronograma. Entra a ideia de BIM em 2014 no país. Uhum. Valida Isso, o governo federal. governo federal. Valida em 2018. O cronograma é agora 2030, né? Corrige em 2022, que entra na nova indústria Brasil e tudo mais. O cronograma até 2030. E a gente ainda está debatendo como é que essas pessoas vão entender o que vão fazer da vida. Mas isso é o governo federal. As prefeituras tem prefeitura. Tão longe, porque ela entendeu que é distante. Ela não. Eu, rodando o país, eu percebi algumas coisas. Você conversa com prefeituras pequenas de 10 mil, 20 mil habitantes, ele não quer nem saber disso. Ele acha que para ele não faz sentido nenhum. Mas não faz sentido, ele não vai conseguir as verbas de emenda, por exemplo. Exatamente. Quando dói no bolso, aí faz sentido. Então ele tem que entender que ele precisa, pelo menos, ter uma noção e saber como que ele vai trabalhar isso dentro da prefeitura. A gente sempre fala, nunca é 100%, vai ser uma parte. A sua prefeitura tem muita área invadida, vamos fazer regularização fundiária com BIM. A sua prefeitura tem déficit habitacional, vamos fazer construções populares com BIM. O resto continua do jeito que está. Uhum. Mas você tem que começar a entender o que vale a pena. É. E assim, o que acontece? Agora eu queria trazer uma outra questão que é até um pouco delicada. Porque o que acontece? Tudo bem, né? Aí a gente fez um trabalho numa prefeitura, né? A gente fez a legislação, fez o decreto, fizemos vários eventos, treinamentos e tudo, escrevemos padrão. Então a prefeitura agora está comprando em BIM. E os fornecedores estão preparados? Porque o mercado privado também Não não tá. está, não. O que eu sugiro, tanto para o privado quanto para o público é até mais fácil nesse sentido. Para o privado, qual é a dificuldade do privado? Muitos fornecedores deles não fazem também. Então, para o privado é mais fácil pegar uma empresa e ela colocar um estagiário para ser o antigo copista. Sabe o que eu vi, assim, em alguns exemplos? É, o dono do empreendimento, ele ainda não, Sim, não ele comprou. ainda não comprou a ideia do BIM. Então ele contrata o projeto com a projetista e a obra com a empreiteira. É isso aí. Só que lembra que a gente falou que o projeto fica mais caro? O dono do empreendimento não quer pagar o mais caro. Mas ele quer em BIM porque ele ouviu falar. Então ele fala assim, eu quero as built em BIM. Aí fica um Frankenstein, Fica. porque o cara quer fazer um BIM com orçamento apertado, não consegue, ele entrega um 3D qualquer. Quando chega na obra, o cara rasga aquilo, pega uma prancha, cola na parede lá, É isso aí. e no final das contas, eles chamam uma empresa especializada para fazer o as-built em BIM, porque tem que entregar. Ou seja, o ouro do processo fica no final como um custo adicional. Ao passo que se ele botasse isso na frente, Ele teria ele reduzido. teria reduzido um Mas, monte de coisa. ó, Aí como é que faz para ensinar o ecossistema? Como é que ele vai ter que se adequar para poder trabalhar com a prefeitura? ele só entende a hora que faz sentido no bolso, mas também não são todos. Eu dei um treinamento online, né, junto com outros profissionais, e a gente analisou um case de uma consolidada, tá? E aí ela conseguiu, ela até é apoiada pela Caixa Econômica. Eles reduziram em aditivo, eles tinham uma média de 20 e poucos por cento em todas as obras de aditivo. Reduziram para 4%. O gestor do contrato falou: joga fora essa porcaria, vocês não falaram que ia acabar com aditivo, ainda está tendo 4% de aditivo? Para você ver a dificuldade da matemática dele. Na cabeça dele não ia ter mais aditivo nenhum. Sobrou um resquício de 4. Mas calma aí, a conta é o contrário. Você tinha 20, É. você reduziu 16, Fora o prazo, né? fora o prazo. Então quer dizer, olha o quanto dinheiro você deixou de jogar fora, né?
nesses É, 16%? é o que os caras da estratégia chamam de custo de oportunidade. Então, e outro, o BIM ele só faz sentido na replicação mesmo, né? Ele sempre faz sentido, mas na replicação, pega uma construtora que faz aqueles padrõezinhos de prédio igual, no segundo empreendimento ele já está pagando. Eu ouvi um case num dos eventos que tem, né, da Autodesk, e que eles estavam contando isso, que eles tinham um delay na movimentação, uma construtora, na movimentação da grua. Então é a construção industrializada, e estava com a grua num determinado ponto do canteiro, chegava numa etapa da obra e tinha que desmontar a grua e movimentar. Essa semana tinha um gasto, né, de funcionários parados, de movimentação, que numa simulação de canteiro em BIM, eles acharam hoje uma posição, eles economizam uma fortuna, porque não tem mais essa parada de 14 dias, e a obra vai do início ao fim com a grua naquela posição e atende todo o prédio. Ou Uma seja, simulação de canteiro de obra. ou Não seja, é são muitos ganhos, né? muitos Muitos ganhos. ganhos. Que traz o problema da obra É o para. escritório, é o canteiro, o problema para dentro do escritório. E agora com a inteligência artificial, então, Que ela está ainda analisa e acelerando, cruza dados. tá acelerando demais o processo, né? Exatamente. E a Autodesk está investindo pesado nisso. Eu cheguei a ouvir em alguns eventos deles, a Autodesk ela tem umas ferramentas muito interessantes. Elas estão mexendo no próprio CAD também com inteligência. Hoje o software ele está caminhando para ele aprender como você soluciona o problema. Será que um dia a gente vai interagir por voz e vai sair um projeto pronto? Você já interage para o texto. Hoje você já consegue conversar e mandar a linguagem e já gerar o projeto. Não está muito longe, não, né? Não, não está muito Ia longe ser não. legal, né? Pô, modifica esse projeto assim, não ficou muito bom, Tem não. tem uma empresa, eu não vou lembrar agora o nome, e é um parceiro meu que me mostrou e está prestando serviço para ela. Ela é no Canadá, ela tem a compatibilização do cronograma e do modelo 3D com a linguagem na obra. Então o engenheiro tem um capacete com uma câmera. Conforme ele passa pela obra, ela já vai mostrando em vermelho o que está atrasado, o que deveria ser feito, baseado no modelo Ah, na realidade aumentada, na né? realidade aumentada. Já Muito existe maneiro. isso, já está acontecendo isso, essa interação do modelo com a realidade aumentada na obra. Imagina você passar e já acusar, ó, tá atrasado, não aconteceu, você consegue extrair essa informação em campo. O que parece até um paradoxo, né? Porque agora, em poucos minutos, a gente está falando da dificuldade de entendimento básico. Sim, E agora, passado esses poucos minutos, a gente já está falando num outro no extremo outro extremo. absurdo, né? Porque, assim, é, o potencial de coisas que dá para fazer é E absurdo. aí volta na tua última pergunta. Olha quanto a universidade está atrasada em relação a esses debates. Então, participações como essa eu sempre vou vir e sempre vou fazer, porque é mais uma opção daquele aluno, daquele profissional que está no mercado entender que tem possibilidade. Embora o país seja atrasado na questão tecnológica, existe alternativa de ele se destacar, mesmo com seus mais 50 ou sendo novo. Os novos, então, estão nadando, estão vivendo o que eu vivi lá atrás, esse período de transição. Se ele nadar agora, ele cresce rápido. E quem está no mercado, o BIM precisa da experiência. Não tem como você modelar se você nunca pisou ou nunca executou. Então, o mais Para antigo e o corrigir os mais novo, problemas, tu para tem que corrigir conhecer os os problemas, problemas, né? ele te obriga a um outro jeito de projetar. Você precisa ter conhecimento e vivência de execução para você acertar na projeção. Alessandro, eu vejo assim, né, existe uma cúpula do BIM. E eu vejo claramente, você como acadêmico, professor e também consultor Uhum, técnico da prefeitura, palestrante, escreveu vários artigos, você está nessa cúpula. E nós também, com toda a humildade, estamos também. fazendo a implementação em vários lugares do Brasil, estamos ajudando muitos órgãos públicos, empresa privada também. Me sinto parte dessa cúpula. Sim. E aí, para fechar, eu te pergunto: nós, como membros dessa cúpula do BIM aqui no Brasil, qual é o nosso papel para facilitar, diminuir essa diferença que existe em termos do entendimento do BIM e acelerar esse processo para a gente poder cumprir
o cronograma do governo federal? Olha, eu acho que o caminho mais curto é invadir as faculdades, sim, abraçar esses professores que comprem essa ideia e levar para os alunos, mostrar que tem oportunidade, que tem mercado, que tem salário, que tem. E hoje você não está mais restrito ao país, você modela para o mundo inteiro. E a outra ponta é tirar essa parte técnica do diálogo. O diálogo tem que ser, que nem eu brinco, uma conversa de restaurante, de boteco. Porque quando você tem uma pessoa que em tese é leiga e questiona um profissional que, cara, você já viu isso? O cara, não, não vi. Ele vai ficar coagido, porque ele é o cara estudado do mercado e uma pessoa que nem é do assunto fala, pô, você tá perdendo tempo, pô, isso aqui agiliza, vai ver isso. Então, assim, acho que quando a gente muda esse diálogo, esse debate, aí a coisa começa a ganhar velocidade. Muito legal. Concordo plenamente. Alessandro, Obrigadão. tudo bom, cara? Foi um Tamo prazer junto. imenso receber você aqui. Estar junto contigo é sempre muita alegria. E vamos para cima. Vamos pra cima. Quando precisar, é só Vamos chamar. fazer o BIM acontecer. Vamos sim.